E falando em foto, neste mundo que cada vez mais as imagens falam muito e que as selfies são quase que uma obrigação na vida das pessoas, um dos efeitos colaterais é que aumentou o número de cirurgias plásticas, entre elas a rinoplastia. Para falar tudo sobre esse procedimento, nós recebemos o cirurgião plástico, o Dr. Cristiano Scartazini, que já está aqui comigo. Doutor, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui no Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando, quando a gente fala de rinoplastia, cirurgia no nariz, ela é só estética ou ela pode também ter outros fins, né, reparatórios ou algum outro, esse procedimento pode servir para outros meios também? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Então, a rinoplastia, hoje em dia, ela além de corrigir a parte estética, a queixa do paciente estética, ela também vai corrigir a parte funcional. Muitas vezes o paciente ele nem nota que ele tem algum tipo de obstrução nasal, mas a gente consegue fazer essa correção junto com a parte estética da cirurgia, né? E esse dado novo aí, né? O Brasil já sempre está na frente aí, quando se fala de cirurgia plástica pelo mundo, o Brasil sempre está no ranking entre os primeiros países que mais realizam cirurgias plásticas, né? E ainda tem espaço para aumentar mais, doutor, é isso mesmo? Então, Fabiana, tem uma pesquisa feita pela Sociedade Americana de Cirurgia Facial que diz que 55% das pessoas que procuram uma cirurgia da face, elas são motivadas pela selfie, né? Então, hoje em dia esse aumento aí, devido a isso aí, acontece mesmo, devido a pessoa ela tirar a foto muito de perto, né? E isso aí fazer um pouco de distorção do nariz. Uhum. Então, isso aí está acontecendo mesmo, a cirurgia da face, por causa disso aí. Doutor, uma coisa é a procura, outra coisa é a realização, né? Como é que os médicos, né? Como é que os profissionais lidam com isso, né? Porque a gente sabe que muitos são adolescentes, dessas pessoas que procuram, né, os consultórios aí atrás de uma cirurgia plástica, muita gente cada vez mais jovem, né? Como é que o médico lida com isso? Então, a cirurgia principalmente a rinoplastia, ela tem que ser uma cirurgia muito bem pensada, né? Quanto mais jovem o paciente, a gente pede sempre que tenha acompanhamento dos pais também, né? Porque não é uma decisão que só o jovem consegue tomar. Que queira ou não queira, a cirurgia de rinoplastia, ela tem uma recuperação um pouquinho mais demorada, então ela tem o jovem ele tem que passar por esse consentimento do pai e da mãe, ou do responsável. Tem que ter assinatura, inclusive. Tem que ter assinatura, inclusive. Uhum. Tá, e aí os pais já foram para o consultório com esse jovem, pode ser um adolescente, de repente uma pessoa, um adulto jovem mesmo, mas assim, quando o médico vê que realmente não precisa, como é que funciona isso? Como é que é essa conversa? Então, é uma coisa que acontece que é muito comum, tá? O paciente chega lá, às vezes ela tem uma queixa que você olhando, você vendo a paciente, você não vê a mesma queixa que ela vê nela mesma, né? Então a gente tenta sempre convencer ela a pensar um pouco mais, e se futuramente ela realmente achar assim, não, eu quero muito fazer, daí a gente realiza a cirurgia. Mas a gente sempre tenta convencer a paciente que, olha, você essa queixa que você está me contando aqui, está falando para mim, eu não estou vendo ela tão grave assim que nem você me diz, né? Uhum. E a gente sempre tenta convencer, postergar um pouquinho o ato cirúrgico, para que a paciente pense um pouquinho mais e depois, se realmente ela decidir por isso, a gente faz a cirurgia. Tá. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das questões técnicas nessa cirurgia, como é que funciona, como é que é o preparatório, como é que é o pós-operatório. Mas já tem alguma participação aqui com a gente, eu já quero aproveitar para pedir também, se você quiser participar, manda um recadinho para a gente aqui no WhatsApp, 98405-2073. Deixa eu já ler aqui, ó. Gostaria muito de fazer uma cirurgia no meu nariz. Tenho aquele carocinho em cima. E minhas amigas e parentes dizem que tenho nariz de bruxa. Olha, gente, que maldade. Levo na brincadeira, mas fico triste. Custa caro para tirar? E se fazer parcelado? Sou doméstica e não tenho condições de pagar à vista. Não se identificou? Agradeço a participação, né? Quero falar para as amigas e parentes aí que isso é muita maldade, né? Porque cada um tem a sua estética, né, doutor? A gente não pode falar em valores aqui no ar, né? Por uma questão ética e tal, da própria Conselho de Medicina também. Mas falando assim, relativamente, né? Como ela perguntou se dá para parcelar, se a pessoa realmente se incomoda com isso, porque tem essa questão também da autoestima, né, doutor? As pessoas têm acesso a esse tipo de procedimento? Então, hoje em dia, a pessoa tem acesso sim. A cirurgia plástica ela não é mais aquela, como era antigamente, que ela era para poucas pessoas, assim. Hoje em dia, claro, ela tem ainda um custo, mas esse custo ele não é mais como era antigamente, né?
falar em valor não tem como mesmo, né? Até porque sem fazer uma avaliação, você nem pode falar, né? Você tem que fazer uma avaliação antes, ver o que é a queixa, ver se ela tem só comprometimento estético mesmo, se ela tem algum problema na função do nariz dela. Isso aí tudo a gente tem que avaliar antes, sem uma consulta médica, sem avaliação com exames. É necessário para a gente faça uma avaliação completa do paciente. O doutor Cristiano vai continuar com a gente, pode ser? Pode ser. E daqui a pouco a gente vai responder outras dúvidas dos telespectadores e as minhas dúvidas também. O Ver Mais vai fazer uma pausa bem rapidinho e já volta. Não sai daí.